Boa noite, este é o Fala Bahia pela TV Salvador. Confira comigo os destaques de hoje. Agenda Bahia. Especialistas debatem infraestrutura no primeiro dia do fórum. Acidentes. 5 pessoas ficam feridas em Itapuã. E você vai ver também. Cuidados com a obesidade infantil. Esse é o tema da entrevista que eu vou fazer com a nutricionista Lídia Loyola. Tudo isso e ainda as dicas de cultura agora no Fala Bahia com Emerson José. Está começando mais um Fala Bahia. Hoje é quarta-feira, 31 de outubro. O nosso site é o falabahia.com. Siga a gente no twitter.com/fala_bahia e curta o nosso facebook.com/falabahia. Vamos às manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, um policial é morto a cada 32 horas no Brasil. Estado de Minas, TCU recomenda ao Congresso barrar repasses para obras com indícios de irregularidades. Correio Brasiliense, Marcos Valério tenta delação premiada. O Estado de São Paulo, Dilma acerta ajustes para o Ministério em 2013. Começou hoje aqui em Salvador a terceira edição do Agenda Bahia, fórum realizado pela Rádio CBN e Jornal Correio, com apoio da FIEB e Rede Bahia. Neste primeiro dia, o assunto discutido foi infraestrutura. Especialistas do Brasil e da Europa participaram do encontro. Como é a cidade que queremos daqui a 10 anos? Essa foi a primeira pergunta para empresários e representantes da sociedade que lotaram o auditório da Federação das Indústrias da Bahia hoje de manhã. Mobilidade urbana, crescimento desordenado e soluções para o futuro fizeram parte dos debates. O presidente da Rede Bahia, Antônio Carlos Júnior, abriu a terceira edição do Agenda Bahia, destacando a contribuição que o evento tem dado ao Estado. Os temas aqui discutidos são levados tanto ao setor público, às autoridades, como ao setor privado para a atração de investimentos. Então, o que nós fazemos aqui é facilitar a discussão e criar massa crítica para que ela seja utilizada nas decisões tanto governamentais quanto empresariais. A região metropolitana de Salvador, com seus 13 municípios, tem 1/4 da população do estado e o PIB representa 43% de todas as riquezas produzidas na Bahia. Mas são muitos os problemas concentrados. Por isso, merece um dia inteiro de debates. Ao longo do dia, foi ouvida uma importante conclusão: a de que o poder público sozinho não tem condições de resolver tudo. A opinião é do presidente da Federação das Indústrias, José de Freitas Mascarenhas, que também é engenheiro. Para ele, as questões só podem ser resolvidas com a participação da população e empresários. Não há condição de o poder público só fazer, a prefeitura não tem recurso suficiente, o Estado não tem recurso suficiente para a necessidade de projetos que a cidade precisa. Eu acho que a participação dos empresários, do investimento privado é crucial, desde que feito sob ordem, desde que feito sob um ordenamento que sirva a cidade. 5 pessoas ficaram feridas em um acidente hoje de manhã em Itapuã. O trânsito ficou complicado no local. A batida entre 2 ônibus aconteceu hoje pela manhã na Avenida Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã, em Salvador. Segundo a Transalvador, o acidente foi por volta das 8 horas em um ponto de ônibus. O motorista de um dos coletivos não conseguiu frear a tempo e atingiu a traseira do outro. Os feridos foram atendidos pelo SAMU e liberados. E uma manifestação de moradores da calçada também atrapalhou o trânsito na manhã de hoje. Eles reclamam da falta de infraestrutura no bairro. Moradores fizeram um protesto e fecharam a rua Nilo Peçanha, queimando pneus e outros objetos no local. Eles reclamam que a pista está cheia de água, com esgoto transbordando. Os bombeiros foram chamados para apagar o fogo. O trânsito ficou interditado e a polícia precisou ir até o local para negociar com os manifestantes a liberação da pista. A SUCOP ficou de apurar se o problema apontado pelos moradores é mesmo de responsabilidade do órgão e só depois deve falar sobre o assunto. E a Central de Polícia registrou nas últimas 24 horas um total de 34 carros roubados ou furtados em Salvador e região metropolitana. O crescente número de roubos vem assustando os motoristas, principalmente porque os assaltos não têm mais hora para acontecer. As imagens foram feitas no bairro do Arraial do Retiro, em Salvador, próximo a um dos acessos à BR-324. O homem de camisa vermelha observa, disfarça e faz sinais. É a deixa para 2 outros homens começarem o desmanche nesse carro abandonado embaixo do viaduto
que já está sem as portas e os pneus. Com 2 ferramentas nas mãos, o homem de boné tira o banco de trás do veículo em apenas 30 segundos e leva para trás de uma pilastra. Ele volta para ajudar o companheiro a tirar os bancos da frente. O homem de camisa rosa parece desconfiado. Para, observa e volta ao serviço. Quando consegue tirar o banco do motorista, corre para a mesma pilastra onde o banco de trás foi deixado. Em seguida, os 2 forçam o banco do carona. O homem de camisa rosa observa de novo o movimento, tira e leva o banco do carona. Segundos depois, os 2 homens reaparecem. Primeiro, o de boné levando o banco de trás do veículo. O parceiro vem logo depois, correndo com os outros 2 bancos. Os 2 somem no meio do matagal. Só depois que todo o serviço é feito, o homem de camisa vermelha, que observava tudo, vai embora. No local, foi possível filmar outros 2 carros também abandonados. Segundo a polícia, em média, 300 carros são roubados ou furtados por mês em Salvador. Em 80% dos casos, os bandidos levam o veículo para roubar as peças. O que é que o marginal faz? Ele faz dinheiro rápido. Então ele vende o pneu novo, ele vende o rádio, uma vez ou outra ele vende um banco de um veículo, uma determinada peça. A grande maior parte dos veículos está sendo abandonado. O cara rouba, tira algumas peças e abandona o veículo. Nos últimos 10 dias, o número de carros roubados ou furtados aumentou em torno de 5%. Segundo a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, o aumento se deve principalmente à paralisação dos agentes da Transalvador. Nessa greve da Transalvador, uma parte do serviço passou a ser feito pelo Esquadrão Águia, que é nosso parceiro, junto com a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículo, na repressão a esse tipo de crime. Então, a Polícia Civil, digamos assim, prioritariamente faz investigação de roubo de carro e o Esquadrão Águia faz a parte de policiamento na rua, policiamento preventivo também de roubo de carro. Então, nós tivemos aí essa greve da Transalvador, que abarcou a parte dos recursos aí da do Esquadrão Águia, né? E tivemos também a eleição, as eleições aí, tanto primeiro como segundo turno, que também foi utilizado parte de pessoal, tanto da delegacia como da Polícia Militar, que nos tirou parte aí da operacionalidade. Este funcionário público, que não quis se identificar, já teve o carro roubado 3 vezes. Na última, há 2 meses, ele conseguiu recuperar o veículo, mas o prejuízo foi grande. Sem os pneus, com a suspensão estourada, segundo o que me informaram, eles abandonaram assim de susto e largaram. Com certeza iriam depenar o veículo. E no próximo bloco a gente fala sobre obesidade infantil. É um instante só.